Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já tem um pet na sua casa, você sabe como que um pet faz muito bem para o nosso coração. E é justamente para falar sobre esse assunto que hoje a gente tem um convidado super especial aqui no estúdio, que vai falar também não só do nosso coração, mas como o coração do pet. Quem vai apresentar esse convidado muito especial para nós é a médica veterinária Jennifer Sutil. Jennifer, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lucas. É um prazer estar aqui novamente, né? Hoje para falar do coração dos nossos amados pets. E não poderia trazer alguém melhor do que o Dr. Felipe Farias, que vai nos dar trazer todo o seu conhecimento para a gente aprender a cuidar melhor ainda do coração dos nossos animais. Felipe, seja muito bem-vindo. Você que é médico veterinário com especialização em cardiologia, mestrado e doutorado em fisiologia. Felipe, como que a gente começa a falar sobre esse trabalho de uma maneira que as pessoas possam compreender o que significa um médico especialista no coração? Muito obrigado pelo convite, Jennifer, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Vamos falar sobre uma coisa que realmente é minha paixão, né? A minha paixão realmente é o coração, é a hemodinâmica, é cuidar dos nossos pacientes. E é um prazer imenso cuidar desses pacientes, porque realmente traz muito prazer a gente ver o retorno de como eles ficam após os exames, após as consultas. É realmente muito prazeroso, ainda mais para a gente estudar um órgão que, por vezes, diferentemente da pele, um dermatologista ele consegue olhar para o paciente, está aqui o problema. E o coração a gente não consegue fazer isso. A gente precisa realmente fazer exames, precisa de um estudo mais avançado para a gente conseguir realmente definir como que está esse coração desse paciente, né? E, obviamente, cada coração é único, né? Então, é uma área apaixonante. Jennifer, para a gente entender um pouquinho bem aquela prática que tu tem todo dia contato com os tutores. Como que esse tutor pode perceber os primeiros sinais e de que algo não está bem com o coração do seu pet? São N os sintomas que a gente pode ter, né? Mas os mais comuns que a gente observa nos pacientes que eles chegam relatando, normalmente o animal já está cansado, já está mais ofegante, já tem tosse, né? Já tem, às vezes, o abaulamento abdominal por conta de acúmulo de líquido no abdômen, ou cansaço e tosse por conta do acúmulo de líquido nos pulmões, né? O chamado edema pulmonar, ou água no pulmão, como o pessoal costuma falar. E aí a gente só com os exames mais avançados que a gente vai conseguir diagnosticar e confirmar todos esses sintomas, porque eles também são comuns. Muitas pessoas chegam no consultório achando, meu animal tá engasgado, meu animal tá com gripe, né? E às vezes aquela tosse que se permanece por anos, né? E aquilo muitas vezes está relacionado ao coração. Então, nesse caso aí, Felipe, como que, só para a gente fazer um parênteses aí, eu queria só que tu explicasse para nós como que surgiu dentro da tua profissão esse interesse específico pela cardiologia, porque a veterinária, ela é ampla, né? E aí tu acabou nichando na cardiologia. Uhum. Como que foi essa construção até chegar na cardiologia? Claro. Como nós estávamos conversando previamente, a decisão, o primeiro passo para a medicina veterinária já foi algo realmente que eu sempre já tive muita certeza, né? Eu realmente tomei essa decisão entre medicina humana e medicina veterinária. A medicina veterinária sempre foi minha paixão, né? E desde o momento que eu entrei na medicina veterinária, a minha área de foco já foi realmente cardiologia. Num primeiro momento mais voltado para cardiologia de equinos, mas o desenrolar da faculdade realmente me deu oportunidades para seguir para cardiologia de pequenos animais, né? Que é a área que realmente eu atuo atualmente. E atendendo também pets não convencionais, furão, porquinho da Índia, coelho, outros pacientes também, mas com foco maior em cães e gatos mesmo, tá? Sabe que uma curiosidade que eu tenho em relação ao mundo do pet é quando a gente vai, digamos que assim, escolher o nosso pet, uma preocupação que eu particularmente tenho é quanto tempo um pet como esse pode durar. E aí surge aquela pergunta, existem raças que têm uma maior predisposição a problemas no coração? Sim, assim, o que nós temos hoje em dia de mais comum, tá? As raças de pequeno porte, Spitz, Poodle, Shih Tzu, raças Pinscher, né? São raças mais predispostas a doenças de uma região específica do coração chamado as válvulas cardíacas, que são como se fossem portas dentro do coração que dividem essas câmaras cardíacas.
Já animais, já cães de maior porte, eles têm maior predisposição a cardiomiopatias, que são problemas no músculo cardíaco especificamente, tá? Ah, Felipe, então se o animal for grande, ele vai ter cardiomiopatia? Não necessariamente, né? Eles são mais predispostos, não necessariamente ele vai desenvolver. Ah, Felipe, então ele só vai desenvolver cardiomiopatias? Não, ele pode ter problemas, algumas raças, por exemplo, o pastor alemão, ele é uma raça que ele pode ter as cardiomiopatias, mas ele também pode apresentar algumas cardiopatias em válvulas cardíacas mesmo, tá? Então o que a gente pega de mais rotineiro são pacientes com problemas nas válvulas cardíacas, pensando em cães, né? Agora pensando em outra espécie, que são os gatos. Os gatos, eles têm mais cardiomiopatias, que são o quê? Problemas nos músculos cardíacos, no músculo cardíaco efetivamente, tá? Então é bem espécie específico, e dentro da mesma espécie as raças também têm alguma diferenciação nas cardiopatias também, tá? Eu acho que aí uma pergunta que surge é: quando essa cardiopatia, né, ou me corrija se eu estiver com o nome errado, ela é detectada, como que começa esse processo para que o animal tenha uma qualidade de vida, ou em algum momento se encaminha para uma cirurgia? Como que é essa conduta? Jennifer, conta para nós também. Então, quando a gente chega, né, chegou o paciente com esses sintomas, né? Normalmente, quando o paciente já chega com sintoma, e as doenças cardíacas são muito silenciosas. Então, quando o paciente chega com sintoma, é porque essa doença cardíaca já está muito avançada, infelizmente, né? E é a maioria hoje dos pacientes ainda que a gente pega. Por isso que meu trabalho todo dia lá no consultório é tentar mudar a mentalidade do tutor e entrar com os exames de check-up. Porque com o check-up, voltando ao que tu falou, a gente vai conseguir maior tempo de vida e vida longa para esse pet. Porque se a gente diagnosticar antes, a gente vai ter mais tempo de vida, vai conseguir estabilizar esse coração. Uma vez a doença cardíaca diagnosticada, não tem cura. Então, a gente vai conseguir, o que? Com os medicamentos, com os exames e os medicamentos, estabilizar esse coração, né? Então, aí que entra o trabalho do Felipe. Então, chegou com esse sintoma, a gente chama o Felipe para fazer o exame do coração, a gente vê como é que está esse coração, né? Todo o delineamento, e aí entra com o tratamento. Porém, se a gente conseguir pegar antes, é o que vai dar realmente toda a qualidade de vida para esse animal. Com o tratamento e com os sintomas já aparecendo, a doença já está mais avançada. Mesmo assim, a gente consegue ver muita melhora na qualidade de vida dos pacientes quando a gente começa o tratamento, né, Felipe? É uma coisa bem importante, a doutora Jennifer citou aqui, que realmente os problemas cardíacos em cães e gatos, por vezes, eles demoram a apresentar sintomas, tá? Então, é um fator muito importante, às vezes, não só para a educação de tutores, mas também para outros médicos veterinários. Às vezes, na vacinação do paciente, sempre ao escutar: mas as cardiopatias, elas só vão ser desenvolvidas ao longo do tempo? Não, tem pacientes que já nascem com essas cardiopatias. Então, na primeira vacina, às vezes o filhotinho já tem alguma cardiopatia, né? Então, e dependendo da cardiopatia, do problema cardíaco que ele apresenta, a gente já consegue tratar. Por exemplo, se for uma persistência de ducto arterioso, né? É uma doença que a gente faz uma cirurgia que não é tão renomada e só tem em grandes centros. Não, a gente consegue fazer com certa rotina e a gente já reverte esse problema já lá quando o paciente é muito jovem ainda, tá? Porque dependendo, se a gente esperar o paciente desenvolver os sintomas, por vezes a doença já está avançada. Então, o ideal é realmente fazer a avaliação clínica do paciente, e mesmo que o paciente, o seu cachorrinho, o seu gatinho lá na sua casa, ele não apresente sintomas, os exames de rotina são muito importantes, né? Não é aquela história de, não, se eu não procurar, ele não tem. Não é. Às vezes você precisa procurar, porque quando ele começar a apresentar, às vezes ele já está muito avançado, né? A gente tem vários exemplos, eu já tive vários exemplos assim de, veio para fazer um check-up ou veio para fazer uma limpeza dentária, né? Foi fazer o exame do coração, tinha lá uma cardiopatia. Não tinha nem sopro na auscultação, mas já tinha uma cardiopatia instalada. A gente entra com o tratamento e a paciente fica, às vezes, anos ali repetindo os exames do coração super bem, porque diagnosticamos cedo e entramos com o tratamento no momento certo. E é bem rotineiro nosso mesmo, bem na nossa rotina, a gente chegar os tutores para fazer avaliações pré-cirúrgicas, pré-anestésicas e falar: nossa, mas ele tem esse problema no coração, mas ele já tem 14 anos e nunca foi falado sobre isso. E realmente, são doenças silenciosas que, por vezes, quando chega no momento de apresentar alguns sintomas, às vezes já está um pouquinho avançado. Nesse ponto, Felipe e Jennifer, me chama a atenção assim, fazer uma
uma relação com a própria inovação. Assim, eu queria que vocês meio que trouxessem para nós uma perspectiva do ponto de vista de tecnologia. Mudou dentro do trabalho do veterinário as ferramentas para fazer essas detecções? Muito, né? Bom, quando eu comecei a atender, em 2015 eu me formei, não tinha cardiologista que vinha na cidade, né? Então, tinha que fazer uma boa auscultação e um raio-x de tórax. Era o que a gente tinha para começar a tratar os pacientes, né? E aí, com a vinda do Felipe para a cidade, começou a atender os pacientes, fazer o ecocardiograma, os eletrocardiogramas, que também a gente pode fazer à distância. A gente faz o eletro, às vezes, na clínica e manda para o Felipe laudar. E os pacientes que precisam do ecocard, que daí é um exame de imagem, né, um exame mais avançado de imagem, aí ele vem presencialmente fazer. Nossa, mudou totalmente a nossa qualidade, a nossa entrega e a saúde dos animais também correspondeu, porque os tutores começaram a cuidar mais e a gente começou a poder trazer, né? O próprio equipamento que o Felipe tem é muito tecnológico, assim, é o equipamento de última geração do ecocardiograma que ele tem, ele pode falar melhor, então mudou totalmente a nossa entrega. Felipe, para a gente entender um pouco, eu trabalhei 4 anos com ecografia, tá? Mas dentro desses 4 anos eu pude entender realmente que os transdutores, toda a operação, ela evoluiu muito. Isso em humanos. E agora, como que foi essa evolução aí na parte de tecnologia para pequenos animais? Assim, ó, a parte de ecocardiografia, os aparelhos que nós utilizamos na medicina veterinária são os mesmos da medicina humana. Tanto é que as probes que nós temos, que nós utilizamos, são probes adultas, pediátricas e neonatais, tá? Então, são probes utilizadas em pessoas mesmo, né? Que são probes específicas para esse tipo de acesso, que é o acesso torácico, ali nós temos as costelas, né? Mas evoluiu muito, muito. Tanto é que a cardiologia veterinária ela teve uma divisão muito grande com o surgimento da ecocardiografia mais avançada no estudo do coração de pets, né? Então tem uma divisão muito grande. E posteriormente nós temos também o surgimento de medicamentos também que vieram agregar muito no tratamento dos nossos pacientes, dando aí 5 anos de vida a mais do que os pacientes que não tomam essas medicações, né? Então, além do diagnóstico, ele está muito nas nossas mãos hoje em dia. A gente tem aparelhos de ponta, realmente dá para dizer que o aparelho que nós temos, que a empresa tem hoje, é o melhor que tem no Brasil, portátil, né? Tem que fazer o serviço volante, mas é excelente. E além do serviço de eletrocardiografia à distância, né? Porque caso o pessoal da clínica da doutora Jennifer precise entrar para uma cirurgia, eles conseguem me mandar um eletrocardiograma que eles rodaram aqui em Vacaria para eu laudar. Se eu tiver em Paris, eu vou conseguir laudar fazer esse laudo para ela e encaminhar de volta, tá? Então é muito mais dinâmico essa troca. Sabe que recentemente a gente teve aqui um podcast, que foi o primeiro podcast com um felino aqui que a gente fez, né? A gente recebeu um gatinho e a gente falou muito da questão do estresse do gato. Eu queria te perguntar se o cachorro ou o gato, esse estresse que os animais passam, chegam a afetar o coração dos bichos, cara? Então, até bem interessante você comentar isso, porque realmente tem pacientes e pacientes, né? Eu já peguei gatos que realmente causam uma bagunça ali no exame, né? Porque alguns exames a gente precisa que eles fiquem deitados de lado, por exemplo, né? Só que gato não é muito de deixar isso, né? Então a gente tem alguns felinos que deixam completamente tranquilo. Teve esses dias um Maine Coon, que é uma raça de gatos, que dormiu durante o exame. Em compensação, tem aqueles que a gente tem que entrar com medicações previamente, porque a gente já sabe que são muito estressados, né? Então a gente entra com medicações para acalmar eles. E às vezes, eu nem elimino a chance de entrar com medicações para o tutor se acalmar também, né? Às vezes precisa. Porque alguns ficam muito nervosos também. Jennifer, mais uma coisa que tu acha bacana a gente comentar aí, eu estava pensando muito sobre a questão da idade nos animais. Tem uma relação direta com a questão da musculatura do coração, na medida que eles vão ficando mais idosos? Sim, assim, não só a questão da musculatura, mas nós temos os pacientes, eles, conforme vai passando o tempo, a gente já considera eles como pacientes geriatras, né? E esses pacientes mais idosos, com a progressão da idade, a gente começa a ter também doenças adquiridas. A doutora Jennifer também, que é da área da oncologia, consegue nos dizer muito que realmente conforme o passar da idade do paciente, algumas doenças vão surgindo e são inerentes, né? Realmente é devido ao envelhecimento de alguns fatores e alguns aparatos ali desse coração, tá?
Jennifer, uma pergunta que a gente conversou antes de começar e conversou antes de começar e ficou na dúvida a questão da tosse do cachorro. Quando o cachorro começa a tossir muito, pode ser um sinal de problema no coração? Ah, com certeza. Principalmente a tosse crônica, né? A tosse que já vem há anos ali acompanhando o paciente. Muitas vezes as pessoas acham que é normal e vão deixando, e vão deixando, e vão deixando. Se a gente diagnosticasse, pelo menos nessa fase do início da tosse ali, nos primeiros meses, a gente consegue estabilizar, né? E porque a gente tem aí, o coração pode estar grande, comprimindo ali as estruturas respiratórias, causando a tosse, né? Pode ter edema pulmonar também, combinando com a tosse. Mas assim, se a gente conseguir... Se a pessoa fica esperando muito aquela tosse, vai deixando, vai chegar um momento que o paciente vai entrar em edema pulmonar agudo. Aí vai chegar na emergência lá, na madrugada, no sábado de noite, no domingo. Quantos e quantos pacientes, né, que a gente atende dessa forma. Aí a qualidade de vida se perde muito. Pouco tempo de vida, às vezes, para esse paciente, mesmo entrando com o tratamento. Então, por isso a importância de não deixar passar esses sintomas, né? Quando possível pegar antes, melhor, com certeza. O check-up é muito importante, né? E falando da idade, né, pelo menos a partir dos 7 anos de vida, os jovens também na auscultação, porque tem as cardiopatias congênitas, mas os pacientes em geral, pelo menos a partir dos 7 anos de vida, ter aquele check-up regular. E falando em geriatria também, uma coisa que a gente tem que desmistificar todos os dias no consultório é que as pessoas têm muito medo de passar pela anestesia por conta do risco, porque o paciente é idoso, né? Mas um paciente idoso com check-up cardíaco ok, ele tem plenas condições de passar por procedimentos, por anestesia, por cirurgias, porque hoje a gente tem, né, o Felipe é anestesista também, então assim, a gente tem medicações de excelente qualidade, anestésicos de excelente qualidade, monitoração com profissional, né, que traz essa segurança, aliado a um exame do coração que o paciente está bem. Então, tentar desmistificar esse medo que às vezes as pessoas têm no pet idoso em ser anestesiado. Um ponto interessante a gente falar também, já que a gente fala, pelo menos nos humanos, a gente tem sempre uma relação muito forte com problemas cardíacos com a alimentação. Eu queria te perguntar se no mundo animal, assim, nos pets, existe também essa mesma relação? Diferentemente do que acontece com os humanos eles têm uma maior predisposição a doenças coronarianas, né? Então, devido tem enrijecimento de artérias, tem acúmulo de gordura nas coronárias em si, que acaba diminuindo o fluxo coronariano. Em cães, a gente não tem tanto isso, tá? Porque acaba que a maior parte dos cães, eles têm ingestão de ração, né? E a ração já é muito mais equilibrada do que a nossa alimentação, né? Algumas outras espécies, por exemplo, o papagaio. O papagaio é uma raça muito diferente, né? Mas eles têm problemas de acúmulo de gordura em artérias. Por quê? Porque eles dão muito girassol, sabe? Então, dependendo da espécie, né, a gente tem cardiopatias que são mais predispostas devido a a alimentação dessa espécie, né? Gatos, por exemplo, tem alguns relatos devido à falta de taurina, pode levar a cardiomiopatias, como cardiopatia dilatada, né? Então, a alimentação, ela está mais, não o excesso da alimentação, mas às vezes a falta de alguns compostos ali pode estar bem relacionados a cardiopatias, tá? E sobre essa questão também que as pessoas me perguntam muito no consultório, o infarto, né? Porque o infarto do miocárdio é muito comum no ser humano. Felipe, de forma resumida, como que é essa diferença? Né? Explica o pessoal aí. Porque realmente o infarto, ele nada mais é do que uma região do coração que diminui ou cessa a irrigação daquela região e vai gerar o infarto em si, né? Que é realmente a baixa oxigenação dessa região. Em cães, por que a gente praticamente não tem ou a gente não vê isso clinicamente no nosso dia a dia? Porque os cães, eles têm uma vascularização colateral muito exacerbada. Então, a coronária, se ela entupir, eu tenho toda uma irrigação colateral que vai suprir essa quantidade de sangue daquela região. Então, até alguns exames ecocardiográficos, que é a avaliação do coração através do ultrassom, a gente vê algumas regiões que não estão com tanta mobilidade, a gente chama de hipocinesia segmentar. E essas regiões pode ter sido no passado algumas regiões de infarto, mas realmente é muito, muito, muito difícil. Difícil ele vir a óbito por conta disso, né? É diferente do ser humano, nesse sentido. Pois é, uma das coisas que eu fiquei associando quando estava falando sobre essa questão
humano é a questão até do primeiro socorro, assim, sabe? Se a gente percebeu que, sei lá, que o gatinho tá com uma dificuldade ali de respirar, naquele momento ali de emergência, né? Existe um primeiro socorro que pode ser feito, cara? Assim, ó, o que nós recomendamos, porque assim, ó, o paciente estar ofegante, o paciente estar com tosse reversa ou no momento de desespero, o que ele precisa naquele momento? Ele precisa de oxigênio e, se for algo de origem cardiogênica, a gente precisa, dependendo da cardiopatia, né? A gente tem algumas linhas de raciocínio, mas diminuir um pouco, se for um edema pulmonar, diminuir a quantidade de líquido nesse pulmão. Isso a gente não vai conseguir fazer em casa, nem a oxigenação, nem a diminuição desse líquido, né? Então, quando o paciente começar a apresentar esses sintomas, as primeiras medidas realmente é levar para o médico veterinário responsável tomar as primeiras situações ali, resolver essas primeiras situações. Uma questão da nossa região, a questão climática tem relação com alguma situação cardíaca? Muito, muito legal essa tua pergunta, Lucas. Eu até fiz uma postagem no Instagram esses dias correlacionando, né? Porque muito da tosse que os nossos pacientes podem apresentar pode ser de origem cardiogênica, mas também pode ser de origem respiratória, né? Mas o que nós vemos? Pacientes que apresentam doença cardíaca já diagnosticada, quando vem uma amplitude térmica muito grande, que nós temos aqui na nossa região serrana, né? Acaba que acumula muito sangue na região central do organismo. Por quê? Porque se ficar na pele, na periferia, vai esfriar. Então, o que o nosso organismo faz? O nosso e o dos cães também. Ele faz algo chamado vasoconstrição. Por isso que a gente fica mais pálido no inverno, né? A gente fica mais branco no inverno. Porque é justamente isso, ele tira o sangue da periferia e joga no centro. Para nós que temos um coração normal, o coração recebe aquele volume e contrai, né? A gente chama de lei de Frank-Starling. O volume que ele recebe, ele ejeta para frente. Mas os pacientes que têm problemas cardíacos, vai aumentar muito esse coração. O que pode acontecer? Começar a tossir, pode ficar instável e começar a desmaiar, né? Então, nesses momentos, quando ocorre essa amplitude térmica, são momentos de a gente, não está chegando perto do inverno, vou fazer o check-up para ver se está tudo certo, para não ter algum probleminha, porque o paciente descompensando, ele pode ir até uma clínica e voltar a compensar, e beleza, ficou perfeito, ou ir para a clínica e não voltar da clínica, né? Então, a gente tem esse limiar bem... Risco muito alto da descompensação. É um risco bem alto. Jennifer, mais alguma pergunta para a gente fazer para o Dr. Felipe, já que a gente teve essa grande oportunidade? Acho que era isso. Mais alguma coisa que tu lembra, Felipe, que a gente poderia falar com os tutores aqui? Então, realmente focar, o nosso foco agora nesse mês, né, Setembro Vermelho, né, que é o foco realmente da atenção para os pacientes cardiopatas, né? E não só o maior foco que a gente pode mais passar para os tutores agora é realmente a prevenção, né? Não deixar os pacientes chegarem no ponto de desenvolver esses sintomas para a gente começar a tratar, tá? Porque tem momentos que o paciente ainda não apresenta sintoma que a gente já pode começar a tratar e o paciente vai viver muito mais mesmo não apresentando sintomas ainda. Com um tratamento então, apropriado, a prevenção é realmente a melhor ferramenta que nós temos hoje em dia para dar maior tanto longevidade, que é o tempo de vida, como qualidade de vida também. Bom, doutor Felipe, quero lhe agradecer pela oportunidade de vir até aqui o estúdio do Diário de Vacaria. É um prazer ouvi-lo. Por favor, volte outras vezes. Sempre que tiver outras campanhas, conte com o nosso espaço. Jennifer, mais uma vez, muito obrigado por trazer a oportunidade de a gente falar sobre esse universo pet que tu conhece muito bem. É maravilhoso falar disso e que bom que a gente tem profissionais de qualidade aqui para trazer assim vida longa, né, e qualidade de vida para os nossos pacientes. Bom, pessoal que acompanhou esse podcast do Diário de Vacaria, tivemos aí um convidado especialíssimo para falar sobre um assunto tão importante, que é o coração. Continue acompanhando o nosso trabalho, a qualquer momento a gente volta trazendo este e outros assuntos importantes. Valeu, gente, até a próxima.